que esse fato relevante do HGLG é do dia 11/11, da semana anterior. Então, o fundo que tem 334.883 cotistas tinha anunciado isso aqui, né? Eu vou falar de novo, porque tem gente que não viu na semana passada. Ele concluiu a venda de um galpão, o Cone G04, que fica em Cabo de Santo Agostinho, lá em Pernambuco, por R$ 103.436.000, o que equivale a R$ 7.945 por metro quadrado. A compra aconteceu, parte dela em novembro de 2020, quando o fundo comprou 30% do empreendimento, e depois, um ano depois, em novembro de 21, ele comprou mais 40% e aumentou a sua participação para 70%. Com investimento total, então, de 71.644.000, o que dá 5.503 por metro quadrado. Então, comprou por 71.644.000, vendeu por 103.436. O fundo vai receber em duas parcelas de R$ 51.718.383, sendo que a primeira ele já recebeu, e a segunda ele recebe até 10 de janeiro de 2023, corrigida pelo IPCA. A venda gera um lucro de 31.792.000, que dá R$ 1,36 por cota, equivalente a 44,4% sobre o valor investido. E a TIR, a taxa interna de retorno anualizada, é de 44,6%. Esse valor de venda é 50% acima, né, do laudo de avaliação de 2021, e o comprador passará a receber, desde já, 100% dos aluguéis, que são de 594.822. Então aqui veja que o fundo vendeu parcelado, mas ele entregou de cara 100% dos aluguéis. E aí em azul aquela continha que eu sempre faço, esse lucro que ele está realizando equivale a 45 meses de aluguel, e o preço da compra leva um cap para o comprador de 0,52 ao mês ou 6,9 ao ano. Quando o fundo compra, a gente quer saber, né, quanto que é esse cap rate. Quando vende é legal a gente saber também, e aí todo mundo vai se habituando com esses termos do mercado imobiliário, que é a compressão do cap rate, que é comprar por tanto de cap, porque como isso é parecido com renda fixa, né? É o inverso, assim, cap alto significa comprar barato, cap baixo significa comprar caro, ou vice-versa, vender, né? Vendi por um cap baixo, significa que eu vendi bem, vendi por um preço alto. Vendi por um cap alto, então o meu preço foi espremido, eu vendi por um preço baixo. Então, cap rate e preço é inverso, né? Um inverso do outro. Que nem na renda fixa, PU e taxa, né? Como as coisas convergem, né, de certa forma. Bruno Margato falando da venda do HGLG. O Bruno Margato faz negócio sexta-feira à noite, aí tem que gravar na semana seguinte para explicar o fato relevante, né? Sempre bom ter você, Bruno. Obrigado mais uma vez pela participação. Fala, Arthur. Boa noite aí. Bom, primeiro desculpa porque sexta ficou um pouco tarde demais aqui. Já estava um pouco cansado, eu também tinha uns compromissos familiares aqui, a gente não conseguiu fazer e se encontrar. O dia seguinte foi feriado também, né? Então a gente não conseguiu fazer no timing certo aqui. Já não é a primeira vez, né? A gente já fez alguns FRs aqui, eu e você, de sábado, já fizemos de sexta, 9 da noite. 9 da noite. Mas dessa vez não conseguiu. Mas tudo bem, estamos aqui, acho que um pouquinho de delay aí, mas é bom para dar um pouco da nossa cabeça aqui para o investidor. Mais uma bela operação, né? Uma boa venda de um desenvolvimento. Falei, pô, a gente tinha conversado sobre isso no GRI, né? Você desenvolve, você assume um risco, então você não paga um prêmio por risco, porque você assume esse risco. E aí, quando tem uma saída, você consegue fazer um belo resultado e diminuir até o risco, né, do portfólio como um todo, né? Exato. Para a gente foi bem icônico essa venda. A gente começou esse processo lá em 2019, né, de desenvolver dentro da HGLG, colocando um pouquinho, obviamente, mais de risco dentro do fundo, mas a ideia era sempre expor aí no máximo 10, 20% do fundo, não muito mais que isso. A gente nem chegou perto disso, acho que o máximo de exposição que a gente teve foi em torno de 10 mesmo, no pico. A gente já fez um primeiro desinvestimento, né, que foi em Extrema, que foi mais rápido, né, foi um desinvestimento bem curto, onde a gente comprou um terreno, aprovou e acabou que vendeu em 5 meses e fez um bom retorno também para o fundo.
E agora esse segundo desenvolvimento, que foi lá em Recife, né, junto com o pessoal da Cone, a gente conseguiu aí sim cumprir o ciclo completo, né, do desenvolvimento, né, onde a gente comprou o terreno, fez as aprovações, projeto, desenvolveu o projeto junto lá com o pessoal, fizemos a obra, contratamos construtora, todo o processo competitivo, alugamos o galpão e agora, de fato, a venda. Então, assim, esse foi um ciclo que acho que o investidor vê completo do desenvolvimento, e a gente foi noticiando tudo em relatório, passo a passo. Acho que deu para o pessoal acompanhar bem o risco. E aí, obviamente, está agora o retorno, né? Todo o risco assumido pelo fundo, mitigado aí por todo o nosso trabalho aqui de acompanhamento. E o investidor tendo um retorno, né, o fundo como um todo, um retorno nesse investimento na casa de 45% de TIR, né, que na nossa visão, puta, muito positivo. Se você pegar pares, né, nossos aqui, ou mesmo de companhias abertas, difícil você ver retornos nesses níveis, né. Extrema foi um ponto fora da curva, né, que a gente conseguiu uma TIR de infinita, não infinita, né, mas uma TIR de 200%, né, mas aí foi um negócio muito atípico. Aqui não, o ciclo completo mesmo, né, onde a gente fez todo o processo e gerou a liquidez num momento difícil de mercado, que acho que isso vale ressaltar também. A gente não está vendendo um ativo no ponto ótimo vamos dizer assim, da curva, olhando o cenário, né, e olhando até a precificação de ativo, poderia esperar para vender, mas o momento é super positivo para fazer liquidez, então é sempre esse balanço, né? Espero mais para vender num momento um pouco melhor, ou vendo agora num momento que está ruim, mas eu consigo reinvestir muito bem também, e ter liquidez também hoje é super positivo. Então, esse trade-off aí a gente estudou bastante e achou que o momento era muito bom para a gente trazer a liquidez para dentro do fundo e dar mais retorno para o investidor, num momento como esse, né? Juros altos, etc. Então, acho que foi super positivo pelos dois lados, né? Portanto, E esse era aquele galpão que era fazer... refrigerado? Isso. Também tem esse complicômetro a mais, né? Então, vamos dizer assim, dos desenvolvimentos de galpão, esse é o mais complexo, né? A não ser que você faça galpão de 2 andares, que também hoje em dia já existe, não no Brasil, né? Mas fora do Brasil já tem alguns estudos sobre o assunto, até demais, né? Andares no Japão. Aqui ainda a gente não tem, então assim, o galpão frigorificado, que é o nosso caso, não é nem refrigerado, é frigorificado, é um frigorífico mesmo em É o forma de mais galpão. complicado mesmo, é o que congela, né? É o que mantém a temperatura de congelado, né? Exatamente. O que muda nas Câmera frigorífica de especificações fato. técnicas, Margato? Tudo, 100%. Piso, O tudo muda? piso é outro, o reforço no piso é completamente diferente. Você tem que fazer um baita reforço para o piso aguentar uma temperatura de menos 20 graus aí, não é trivial. Então é um piso bem parrudo. E aí você montar toda a câmera frigorífica no galpão todo, né? Que tem um custo elevadíssimo de estrutura mesmo, né? Tanto civil quanto estrutura do frigorificado. Então é super complexo, é uma engenharia bem mais complexa do que um galpão normal, até o time de construção é um pouco maior também, porque você tem que, depois de fazer o galpão com todas essas complexidades que eu já falei, você tem que botar todo o maquinário, né? É um outro contratado, né? Não é a própria construtora, então é bem mais complexo. E esse galpão, ele não foi um BTS, né? Ele foi um especulativo. Vocês tomaram a decisão de fazer um frigorificado porque achava que era isso que a região demandava? Sim, exatamente. Não só lá, mas tem uma demanda por frigorificado grande em vários pontos do país. Por ele ser mais complexo e mais difícil de fazer, tem menos oferta, né, desse tipo de imóvel. Então, normalmente, esses imóveis, inclusive, são feitos em regime de BTS mesmo, ou as próprias empresas fazem, né? As empresas que precisam disso.
E a gente vendo essa demanda, o próprio pessoal da Cone, né, que foi nosso parceiro nesse desenvolvimento, trouxe essa demanda que tinha na região. A gente estudou um pouco mais, aprofundou e viu que, de fato, fazia total sentido. Óbvio, a gente tinha já algumas conversas com alguns locatários que parecia que, de fato, a demanda estava bem clara, mas você tem que assumir um risco porque a gente não tinha nada fechado, né? A gente, de fato, tomou o risco e por isso que tem um retorno. Então, você for ver o preço de locação, o primeiro preço de locação para o último, a gente teve um acréscimo de 40%. Então, é bem representativo. Isso você só tem se você tomar risco. Se eu tivesse fechado um BTS no preço que nem seria o do primeiro, seria abaixo, né? Porque o cara tomar um BTS, ele vai te exigir menos aluguel. Você vai ter uma negociação pré-obra, né? É outra negociação. Então, a gente não divulgou os valores de locação, então não posso dar aqui, mas a gente provavelmente ia ter que fazer uma locação aí em torno de uns entre 10% e 20% para baixo do primeiro locação que a gente teve, e que foram 3 módulos, e aí para a Seara, isso aí já é público, e depois a gente alugou outros 3 módulos, um para a própria Seara e outros 2 para outras 2 empresas, com valores bem superiores, né, nesses 40% que eu citei, entre 35%, 40%. E a esse parceria ganho só tem com o mercado. A parceria com a Cone foi muito importante nesse processo, né? Porque eu lembro que eles tinham um earnout lá e conseguiram atingir os objetivos. Exato. E tal, até receberam um valor a mais, né? Quer dizer, me parece que foi uma parceria que gerou valor para os dois, né? Total, 100%. O que a gente falou, assim, na nossa visão, a gente tem que ter um parceiro regional para fazer um desenvolvimento. Não faz sentido a gente aqui, como área, desenvolver um galpão logístico sozinho em Recife e tomar 100% do risco. Não é esse o nosso play de desenvolvimento. Nosso play é, de fato, ter um parceiro em determinadas regiões e caras que a gente consiga fazer, de preferência, né, ter uma continuidade, né, que é o caso lá em Recife. Então, nossa ideia, inclusive, é de fato continuar a parceria com o pessoal. A Cone teve todo um processo de reestruturação também nos últimos anos, fez um complexo logístico lá de primeiro mundo, muito bem feito, e tiveram problemas aí durante a crise Dilma, principalmente, né? Não só eles, mas muitos players aí no mercado. E agora se reestruturaram e, no fim, assim, esse aqui é um marco para eles também, né? Porque é um marco de voltar a desenvolver dentro do complexo que eles criaram lá em 2007, se não me engano, que começou todo o projeto, etc. Então, para eles também, foi um marco super importante e a gente fica feliz que a parceria vem dando certo, a nossa relação com eles é super boa e a gente espera continuar prosperando lá dentro do condomínio e trazendo novos desenvolvimentos em Recife. Que é o mesmo onde tem o Cone 06, né? É o mesmo condomínio, mas aquele não é frigorificado. Exato. É o mesmo. Na verdade, inclusive, nesse caso, é um na frente do outro, por coincidências ou não. A gente fez aquela aquisição e parte até do que a Cone ficou, a gente até usou para garantir parte desse desenvolvimento. Então, de novo, sempre o parceiro alinhado no equity, né? Isso é super relevante. Então, tanto no G6 quanto agora no G4, Cone tinha um stake, né, importante do negócio. Isso faz com que ele esteja totalmente alinhado com a gente. E aí você vê que todo o processo acaba dando certo, os dois ficam felizes, né? Ou seja, estão todo mundo alinhado, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo fazendo coisas pró-negócio, né? Então, acho que a gente acertou muito nesse movimento de como fazer, né? E estruturar bem esse movimento de desenvolvimento. Se não fosse em Pernambuco, se fosse em São Paulo, por exemplo, você acha que o retorno seria mais baixo? Aquilo que a gente fala do prêmio de risco também pela localização alternativa? Difícil dizer, viu, Arthur? Acho que tem um pouco de prêmio, mas acho que boa parte desse retorno ele veio mais pelo timing do desenvolvimento.
Acho que a gente acertou bem o timing lá atrás, né? Lá em 2019, a gente pegou um movimento muito bom do mercado, a gente conseguiu fechar essa obra ainda um pouquinho antes dessa subida toda de custo que teve. Isso também nos ajudou bastante nesse retorno. Então, de novo, acho que vale mais o timing aqui nessa história do que ser Recife ou São Paulo no negócio. E acho que a gente acertou muito no frigorificado também. Tinha, de fato, uma demanda represada. Então, acho que a gente acertou o produto e acertou o timing. Acho que isso compõe a maior parte do retorno. Óbvio que, por ser Recife, tem um pouco mais de retorno também. Mas em logística, eu diria que isso é pouco, porque o custo de construção, seja em São Paulo, seja em Recife, seja onde for, é marginal a diferença de um lugar para o outro. Em termos de terreno, hoje também, é óbvio, né? Em Cajamar vai estar mais caro do que em Recife, mas também o aluguel compensa grande parte disso. Então, tem um pouco, mas não é muita. Eu acho que está mais ligado a momentos mesmo, de você ver que tem mais demanda em determinadas regiões do que imaginar que você vai ganhar muito mais dinheiro em Recife. É aquilo que a gente sempre fala, puta, faz sentido construir um prédio corporativo em Recife, no HGRE? Puta, não faz, porque o prêmio pela liquidez não vale a pena, seja lá o timing que for, nesse caso. Então, está mais ligado nesse movimento. O galpão viaja bem, né? O investimento em logística dá para espalhar pelo Brasil. E aí a venda dá um resultado de R$ 1,36, é isso? Que, pelo que eu entendi, como o fundo recebe em 2 parcelas, vem agora até dezembro 0,68, você vai ter que distribuir, né? É isso aí. A gente vai receber 2 parcelas, vai reconhecer metade do resultado esse ano, metade do resultado no semestre que vem. Exatamente isso. Então, né, para quem está assistindo, para quem leu o Fato Relevante, tem lá aquele resultado, mas o fundo vai receber em 2 parcelas, a outra sendo só no ano que vem. Então, agora, até dezembro, tem esse 0,68 que o Bruno tem que distribuir. Em 2 vezes, uma vez só, não tem jeito, né? O semestre vai chegando ao fim, não tem muito como balancear, né? Acaba distribuindo, dando um pico na distribuição. Né? Perfeito. O logística em si, ele já tem um bom acúmulo de resultado, né? Por outros movimentos que o fundo fez, da venda das lojas americanas que a gente fez, do galpão em Uberlândia, da própria venda de Extrema, que a gente ainda está recebendo algumas parcelas, né? Tem parcela para receber ainda esse semestre, ainda não recebemos, agora no final do mês. Então, isso também gera mais resultado para o fundo. O fundo já está com um resultado acumulado do semestre relativamente alto. Então, tem um bom movimento para acontecer aí no final do semestre, que já é público e já está anunciado aí nos relatórios, etc. E esse movimento melhora ainda mais essa conta, tanto esse semestre quanto o semestre que vem. Então, e aí a dúvida seguinte do mercado é sempre aonde você vai alocar o capital principal, né, que não precisa ser devolvido. Tem expectativa de diminuir um pouco a alavancagem ou você acha que ela continua boa, vale a pena carregar e vai atrás de outros projetos? Sem dúvida nenhuma, vamos atrás de outros projetos. Sem muita pressa, porque o mercado está bem complexo. Eu diria que hoje a liquidez é o melhor investimento, principalmente nesse curtíssimo prazo aqui de muita oscilação e de difícil leitura, né, do cenário que a gente está hoje. Então, a gente deve manter os pés mais no chão aqui. A gente comprou bastante CRI, né, durante esse ano, vendeu algumas posições por conta da aquisição que a gente fez da Log. Acho que talvez a gente volte a comprar um pouco mais. Acho que é um momento de um pouco mais de pé no chão e no fim, é o melhor retorno hoje para o fundo também. Então, olhando o risco-retorno, acho que o melhor investimento agora é manter os pés no chão e a liquidez no bolso.
Então, por hora, não vemos grandes movimentos, mas, óbvio, estamos estudando aqui e são momentos que também aparecem boas oportunidades. Então, assim, de novo, acho que o momento da venda é muito positivo para o fundo. A gente poderia vender melhor? Acho difícil, porque a gente vendeu muito bem, vendemos 8 mil metros quadrados. É relevante esse número. Acho que devem ter poucas vendas nesse nível de metro quadrado que saíram ao mercado de galpão logístico. Não me lembro de nenhuma. E nesse momento, ter esse dinheiro no caixa, acho que para o fundo é excepcional. Então, estamos naquelas fases em que cash is king, né? O negócio é ter dinheiro no bolso. Exato, exatamente. Essa foi muito nossa cabeça em fazer essa transação agora. Então, acho que aliado ao bom produto, a boa estrutura que a gente montou e conseguiu ter um bom retorno, é de fato o momento dessa liquidez. Acho que é super positivo o movimento para o fundo nos dias atuais. Então, o fundo fica líquido, a alavancagem que a gente tem, ela continua sendo muito boa, a inflação está mais controlada agora, a gente conseguiu repassar isso dentro das transações que a gente está alavancado. A gente tem uma situação de alavancagem também muito tranquila, zero problema de fluxo e etc. Pelo contrário, o fundo é super líquido, a gente está com 400 milhões de caixa, com posições líquidas também de fundos, assim, olhando aí, assim, aquele momento que você consegue tomar decisões frias, né? Não precisa tomar decisões quentes. Então, a nossa cabeça é essa, manter o fundo desse jeito, sempre tomando decisões frias. A alavancagem está gerando valor de equity para a gente, acho que a gente já citou isso várias vezes. Então, o Ribeirão, que a gente tem conseguido retorno lá, já mostramos isso deve vir no laudo também esse ano. Isso vai mostrar que a gente está performando lá acima da alavancagem, mesmo com o IPCA descolado. Para frente, a gente está vendo que a gente vai continuar esse movimento, então a gente não tem por que matar. A própria alavancagem que a gente fez na transação da OG agora está gerando valor. Acho que a gente pega um momento melhor também de fazer uma operação IPCA. A gente conseguiu fazer também num momento difícil. A gente pegou ali uma janelinha de mercado de crédito boa, conseguiu alavancar bem dentro do cenário atual. Então, assim, nossa ideia é manter as alavancagens como elas estão. A gente não bate nem perto de 10% do PL, então, assim, está super confortável, todas no longo prazo, alinhadas com os contratos, e temos caixa mais do que suficiente para pagar as amortizações aí, aliás, toda ela, se eu quiser agora. Então, a gente está muito tranquilo com relação a isso, elas estão, de fato, gerando valor para o cotista. Essa é a ideia. Não tem nada em CDI, nem teria, acho que não faz sentido. E aí não tem pressa, né? Estamos super confortável. Dinheiro bem remunerado no caixa e com toda, né, a munição para aproveitar boas oportunidades que o mercado oferecer. Né? É isso, exatamente. Maravilha. Obrigadão, parabéns pela venda, belíssima, boa venda aí, como eu falei semana passada. Boa, obrigado. Um abraço. Valeu, um abração. Legal, né? Eu adoro. Quando a gente tem a oportunidade de bater esse papo com o gestor e entender mais, vi comentários. Não sabia que quando tinha câmara fria mudava o piso. Pois é, vê como a gente aprende sempre, toda semana com fatos relevantes, a gente aprende mais um pouco. Por isso que se fala que tem um risco a mais, né? Um imóvel que fica super específico, diminui o segundo uso, que é a liquidez e tal. Sempre bom. Enfim, a gente sempre aprende muito aqui com esses papos.